Já voltou a galera aí? A maioria já. Então vamos lá. O outro primeiro. Galera, eu vou passar 2 videozinhos aí só para ilustrar algumas coisas. Esse primeiro vídeo ele fala do Dia Mundial aí da conscientização contra maus tratos aos idosos, tá? De junho é o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A data foi instituída em 2006 pela Organização das Nações Unidas e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa. Envelhecer com dignidade é um direito de todo ser humano, mas os desafios são muitos e vão além das limitações físicas, de mobilidade, de autonomia e de saúde. Idosos acabam se tornando invisíveis à sociedade e passam a sofrer vários tipos de violência que provocam sofrimento, desesperança, depressão e medo. Você sabe que tipos de violência são essas? Violência física, violência psicológica, violência financeira, negligência. Violência contra o idoso é crime. As penas variam de 2 meses a 30 anos de reclusão e multa. Se você é idoso e sofre maus tratos, rompa o silêncio. Procure a delegacia de polícia mais próxima. Se você conhece alguém que vive essa situação, também pode ajudar. Ligue para o Disque 100. As denúncias são anônimas. Garantir que o envelhecimento da população ocorra de forma digna, saudável e tranquila é dever de todos nós. Abra seus olhos para a violência contra a pessoa idosa. Professor Carlos Eduardo. Meu nome é Maria Vitória Silva Nery. Você sabe o que os idosos estão passando durante a pandemia? Durante o isolamento social, as denúncias de violência contra os idosos cresceram 81%. 86% da violência ocorre em casa. 53% das vezes, os filhos são os agressores. 63% das vítimas são mulheres. 13% são agressões físicas. 21% são abusos financeiros. 27% são violências psicológicas. E 39% são negligências. Você sabia que há mais de uma forma de maus tratos? Vamos conhecer as principais. Abuso físico é o uso da força para machucar ou ameaçar de machucar. Exemplos são golpear, empurrar, sacudir, bater, restringir e forçar a alimentação. Abuso sexual é o contato sexual sem consentimento ou à força, ou sob ameaça de força. Abuso psicológico ou ações para causar estresse emocional ou angústia. Exemplo: proferir ameaças, insultos e comandos grosseiros. Tratar o idoso como criança. Ignorar a pessoa. Por exemplo, não falando com ela por um longo período ou após essa ter falado. Negligenciar é faltar o fornecimento de comida, medicamentos, higiene pessoal ou outras necessidades.
necessidades podem ser negadas intencionalmente ou esquecidas por irresponsabilidade. Abuso financeiro é a exploração de recursos e posses de uma pessoa. Exemplo, barganhas, pressionar o idoso para distribuir bens, gerenciar o dinheiro de idoso de maneira irresponsável. Conta suspeitar. Pouca higiene ou cheiro desagradável, úlceras de decúbito, perda de peso e boca seca. Ossos fraturados, arranhões e cortes, ansiedade, depressão ou isolamento e passividade. Múltiplos hematomas em lugares que nem sempre são lesionados por acidente ou em forma de objeto, marcas de cordas. Em caso de suspeita ou violência contra idosos, Disque 100. Com a sua ajuda, esses números podem mudar. Então, voltando aí, galera, os videozinhos só para ilustrar o primeiro, né, que existe o dia aí comemorado em 15 de junho contra a violência, né, contra aí os maus tratos aos idosos. E o segundo vídeo está falando do aumento que teve dos casos de violência contra idosos durante a pandemia, que cresceu cerca de 81% o número de agressões. Né? Então, se há uma suspeita, se você conhece algum idoso que esteja, né, sofrendo de violência ou que você suspeite que esteja ocorrendo, é o Disque 100, o Disque Denúncia, né, de modo aí sigiloso, mas que você vai conseguir ajudar essa pessoa. Então, a violência sociopolítica, ela refere-se principalmente às relações sociais mais gerais, que envolve grupos e pessoas consideradas delinquentes comuns, e as estruturas econômicas e políticas da desigualdade nas relações de exclusão, exploração e periferização de conglomerados humanos significativos. Então, tem a ver com a questão socioeconômica e política mesmo que esse idoso está inserido, né? Observa-se que o idoso está sujeito a ser violentado de várias formas e esses atos violentos eles se denominam de vários tipos distintos. Então, para a violência sociopolítica, ele está dentro da sociedade em geral. Há um desrespeito perante a pessoa idosa quando, por exemplo, ao necessitar sair do ônibus, né, de um transporte público, e aí acaba ocorrendo um desrespeito ou por meio das outras pessoas ou até do próprio condutor, né, do veículo ali que não tem paciência para esperar, seja o idoso subir ou o idoso descer desse veículo, né, quando ele passa direto do ponto só porque é um idoso que está sinalizando ali que quer adentrar esse transporte. Então, tem a ver com a sociedade, é uma violência sociopolítica, que aí já passa dos limites da casa desse idoso. Ele começa a sofrer violência na sociedade em geral. Tudo que ele vai fazer tem alguém ali para tentar atrapalhar ou para tentar dificultar o que esse idoso está tentando realizar. Então, a violência institucional refere-se a um tipo de relação existente nos abrigos e instituições de serviços, privadas ou públicas, nos quais se negam ou atrasa o acesso. Não se leva em conta a prioridade legal, não se ouve com paciência, devolve-se para casa, humilha-se por incontinência ou alguma perda, infantiliza-se o idoso,
hostiliza-se a pessoa idosa, não se ouve sua palavra e não respeita a sua autonomia, né? Que são os lares, né? As casas de repouso aí, sejam instituições privadas ou públicas que não têm muita paciência, que não respeita a autonomia que o idoso ainda tem sobre si, que humilha se ele apresenta algum tipo de incontinência, né? Que a gente viu que é muito comum a questão da incontinência urinária por decorrer do próprio envelhecimento aí natural do corpo, ou então infantiliza, né, esse idoso. Isso aí é outro tipo de violência. Aí fica aquela pergunta, Lucimar, Oi. aí fica aquela pergunta, para que você abre uma casa, então, para acolher idosos? É só pelo lucro? Né, Entendeu? exatamente. Então, a gente, muitas vezes, quem gosta, tem amor pelo que faz, muitas vezes se pergunta, igual já teve um caso aqui em Belo Horizonte, aqui, ó, se eu não me engano, em Santa Luzia, de maus tratos. Deu polícia, tal, a mãe e a filha maltratavam os idosos, né? Então, quer dizer, para que você abre um lar de idosos? Como intuito? É você abre por amor, acolher aquela pessoa ou por dinheiro? Pelo visto, ele foi pelo dinheiro. Só que denunciaram, entendeu? É igual muitas casas de repouso para as pessoas drogadas, ele mostra também que lá é um lugar bom, você leva o cara, a pessoa, tal. A hora que você deixa a pessoa lá, vira as costas, é uma coisa completamente diferente. Sim. Entendeu? Então, assim, a minha pergunta é por que eles abrem essas casas? E qual o intuito? Mas é por causa do dinheiro? Então, para que isso, gente? Entendeu? Então, assim, Exatamente. eu acho uma falta de uma desumanidade muito grande. Então, a pessoa tinha que ter um pouquinho de brilho no rosto, entendeu? Exatamente, porque todo mundo vai envelhecer, né, gente? Então, assim, o que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Se eu me propus a abrir uma casa de idosos, né, eu tenho que prezar por aquela vida, eu tenho que zelar. Aquela pessoa é um familiar de alguém. Então, eu não posso fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que fizesse a mim. E aí a gente vê muitos casos disso mesmo, né? Que as casas elas estão abertas ali para fachada, para arrecadação de lucro, de dinheiro, e a questão de saúde mesmo do cuidado é zero, eles não estão pouco importando. E uma coisa que o Alan falou muito interessante é essas casas de recuperação também, né? De pessoas drogadas, pessoas aí em uso de substâncias tóxicas, muitas delas também têm casos de violência, têm casos de maus tratos. Então, às vezes, a família coloca a pessoa ali no intuito, né, de tentar ajudar, sair do vício, né, a retomar a sua independência aí na vida, mas esquece de investigar como que de fato funcionam essas coisas, essa casa, como que é tratado essas pessoas, se eles têm profissionais lá dentro que sabem lidar, porque uma pessoa em abstinência, ela pode trazer prejuízos funcionais para o corpo, né? Se o corpo está acostumado com determinado tipo de droga, eu não posso tirar de uma vez dessa pessoa. Então, antes de colocar um parente, né, de indicar um tratamento, né, essa internação que eles fazem, a gente tem que investigar como que funciona o local, porque muitas delas, assim como a dos idosos, acontecem violências lá dentro. E aí, ao invés da pessoa melhorar, acaba saindo de lá muito pior. Isso é verdade. Né? Sofrendo Então, violência psicológica. pois é, e aí acaba descontando na família quando sai, né? É porque muitas vezes a pessoa, tanto o idoso, né? Igual a gente está falando mais da questão do idoso, no caso do idoso, ele fica muito. Tipo aquela coisa que você falou. Se você contar, vai ser pior para você. Então, se os seus familiares chegarem aqui, aquela pressão psicológica é assim, se o seu familiar chegar aqui, fala que tá tudo bem, dá aquele sorriso lindo, maravilhoso. Isso. Mas aí a pessoa fica acuada, entendeu? Então, muitas vezes, no olhar da pessoa, você vê que ela não está sendo bem cuidada. Se for uma família atenciosa, que tem amor pelaquela pessoa, entendeu? Então, você vai saber no olhar. Né? Que conhece. Verdade. Entendeu?
Porque você sabe se a pessoa vai estar sendo bem tratada, se ela vai ter uma atenção que merece, que você, da casa, propôs para a gente, porque, no mínimo, a gente não vai estar pagando barato, entendeu? Então, eu chego para você, Lucimar, olha, a casa é assim, assado, como é que é, você me fala tudo. Aí eu chego na próxima visita, tá tranquilo, aí vai passando semanas, um mês se passou, só que aí nesse um mês que se passou, eu vi que o olhar da minha mãe, do meu pai já está diferente. Então, assim, então tem alguma coisa errada, né? Isso. E aí é por isso que a gente tem que conhecer, né, o nosso familiar, porque o idoso, por ser dependente desse cuidado, ele não vai falar abertamente o que está acontecendo, mas ele dá esses sinais. E aí a gente conhecendo, a gente vai saber que tem alguma coisa errada ali, e aí a gente tem que tentar passar o máximo de confiança para ele começar a se abrir com a gente, né? E a partir do momento que ele confia, que ele vê que você está ali para realmente ajudar, ele vai começar a se abrir e aí fica mais fácil da gente identificar de onde que está vindo esse maus tratos, né? Essa violência e resolver o problema ali. Então, a violência intrafamiliar é a violência calada, sofrida em silêncio muitas vezes, praticadas aí por filhos, filhas, cônjuges, netos, irmãos, ou parentes e vizinhos próximos conhecidos da vítima. Então, são pessoas ali do convívio familiar mesmo desse idoso que vai praticar algum tipo aí de agressão, algum tipo de violência com ele. Lucimar, Oi, a Cristina perguntar se você colocou coisa para ela, porque a internet dela está oscilando. eu coloquei Colocou. Não, ok. Obrigado. de nada. Então, a violência medicamentosa, a administração por familiares, cuidadores e profissionais dos medicamentos prescritos de forma indevida, aumentando, diminuindo ou então excluindo medicamentos, né? Para punir esse idoso, ele fez xixi na cama, então hoje eu não vou dar o medicamento dele, ou então eu vou dar medicamento a mais, ele faz uso de medicamento controlado para dormir, eu vou aumentar um pouquinho essa dose para ele dormir mais tempo. Isso é um tipo de violência, Não, tá? entendi não. A violência emocional e social vai estar relacionada à agressão verbal crônica, incluindo aí palavras depreciativas que possam desrespeitar a identidade, a dignidade e a autoestima desse idoso. Então, caracteriza-se pela falta de respeito à intimidade, falta de respeito aos desejos, negação do acesso a amizades, desatenção a necessidades sociais e de saúde. Então, eu excluo esse idoso da sociedade, eu começo a privar ele da interação social, seja com amigos ou com os próprios familiares, né? Coloco ele num cantinho da casa e isso aí é um desrespeito, né, à intimidade dele, é uma negação de acesso à amizade, é uma negação aí da interação social. E a gente sabe que é importante para esse idoso que ele se relacione, que ele se sinta apoiado, que ele se sinta amado, para poder lidar com a situação de saúde que ele estiver passando, né? E a partir do momento que eu privo ele disso, desse convívio, seja com familiares ou com amigos, eu estou trazendo um prejuízo emocional para esse idoso, né? É um tipo de violência e isso aí vai deteriorar o meu idoso, porque se ele fica isolado, se ele não tem contato e a pessoa que cuida faz o que quer e a hora que quer, ele vai ter uma deterioração muito mais rápida do que deveria, né? Então, em cerca de 26% de todas as famílias, existe pelo menos uma pessoa com mais de 60 anos. Todo mundo tem um idoso aí na família, gente? Sim. Eu tenho. É só porque eu cuido, não, mas eu tenho. Minha mãe. Ô, Lucimar, Oi.
A gente está falando dessa parte do isolamento. Meus pais são idosos. Meu pai tem 79 anos e minha mãe 74. E nós, assim, a gente está passando uma fase bem complicada com ele, porque ele mesmo se isola, sabe? Ele é bem lúcido, assim, a gente não tem nenhum problema com ele, mas ele mesmo está se isolando, sabe? Uhum. Então, assim, está sendo bem complicado, assim, e tá ficando muito ranzinza, é, reclama de tudo, sabe? Então, assim, essa fase está sendo bem complicado. Ele tem alguma patologia? Não, ele é diabético, hipertenso, próprio da diabetes também, né? Porque a pessoa, ela é mais depressiva, né? Da diabetes, né? Isso vai depender de como ele encara essa doença, né? Não necessariamente todo diabético vai ser depressivo, não. Isso é a aceitação que ele tem com a doença que ele carrega, porque a diabetes e a hipertensão Mas, são doenças crônicas, né? Então vai morrer com ele. Se ele não tem uma Uhum, boa aceitação, ele começa a ficar depressivo, sim, decorrente dessas patologias. sim. professora, Oi. não interrompendo a, a companheira de sala, a minha mãe começou a ficar assim. Minha mãe também era diabética, e ela começou a ficar assim, isolada, não conversava com ninguém. Quando conversava era ranzinza, só para reclamar, ficava murmurando baixo, só queria ficar dentro do quarto, ou no quarto, ou assim, num cômodo assim, isolado. E aí que ela começou a dar sinais de Alzheimer, ela começou a dar sinais Primeiro ela começou com a depressão, aí depois passou, o médico já falou que ela já estava com começo de demência. Aí Uhum. passou uns 2 anos, aí ela já começou a dar sinais de Alzheimer. Mas ela começou assim, não é que eu estou falando no caso do pai dela, é isso, mas a minha mãe, infelizmente, a diabetes levou ela diz o médico que isso é consequência da diabetes, que a diabetes que fez isso com ela. Ela começou a ter, não sei se é isso que fala, neopatia, acho que é uma coisa assim que afeta o cérebro. Na época eu não lembro muito. Encefalopatia. Isso, o médico falou que ela deu isso e começou a afetar o cérebro, que dá um pouco de falta, quando dá aqueles picos de hipoglicemia, aí dá falta de oxigenação no cérebro. E minha mãe teve várias recorrências de desmaio por causa da hipoglicemia, ao ponto de chegar assim, quase entrar vamos pôr um pré-coma, né? Que ela tinha que ir para o hospital desacordada para tomar glicose, para ela acordar de novo. Então, o médico falou que, ao acontecer isso, havia, às vezes, falta de oxigenação no cérebro. Não chegava a ter uma crise de epilepsia, mas o médico falou que essas ocorrências de hipoglicemia começam a dar demência. Esse nome dessa doença aí que a senhora citou. Né? Porque começa a deteriorar mesmo, né? O cérebro aí, ele começa a perder neurônios, né? Onde teve Isso. essa Aí ela hipoglicemia. começou a dar AVC também, começou a dar vários AVC. Aí mas o médico falou que o foco começou na diabetes. Porque que acontece? O nosso cérebro, ele é nutrido pela nossa glicose, né? Lógico que tem o fluxo sanguíneo que leva o oxigênio para nutrir as células, mas a glicose é um ponto fundamental para o cérebro funcionar. Se eu tenho uma hipoglicemia, o primeiro local que vai sentir é o cérebro. E aí, se eu começo a ter esses picos na minha velhice, onde o meu cérebro ele já tem uma atrofia natural pelo envelhecimento, esses picos de hipoglicemia vai deteriorando mais rapidamente o meu cérebro. E aí pode acarretar encefalopatia, decorrente disso vem a demência e outras doenças degenerativas aí do sistema nervoso.
Tudo começa realmente com a diabetes. Por isso que tem que ser extremamente controlada. O paciente que tem diagnóstico de diabetes tem que ser extremamente controlada porque ela influencia nos nossos sistemas, né? Nos órgãos importantes aí para o corpo. Mas tem tudo a ver, sim. As denúncias, elas enfatizam, então, aí, em primeiro lugar, os abusos econômicos, tentativas de apropriação aí dos bens desses idosos, ou abandono material cometido contra eles. E, em segundo lugar, vai vir as agressões físicas. E, em terceiro, recusa do familiar em dar proteção. Alguém quer falar alguma coisa? É um áudio aberto aí. E aí, em terceiro lugar, vai ser a recusa desses familiares de dar proteção, de cuidar desse familiar idoso aí. Então, a maioria das violências físicas vão ser cometidas aí pelos filhos homens, está associada ao alcoolismo, né? A agressividade aí na maior parte masculina, deles próprios ou dos pais idosos, tá? O alcoolismo pode ser tanto dos filhos quanto dos idosos. Então, geralmente, o agressor familiar ele se caracteriza desta forma. Ele vai viver na mesma casa que a vítima, a maioria das vezes. Ele depende do idoso, ou o idoso está dependente dele em todos os aspectos, seja psicológico, seja financeiramente, seja fisicamente. É um abusador de álcool e drogas, ou o idoso dependente dele é que faz o uso dessas substâncias. Tem vínculos afetivos frouxos e poucos comunicativos com o idoso. Então, o agressor familiar ele não tem uma relação ali de troca de conversas, ele é um pouco mais distante desse idoso, ele está ali mais só porque é parente mesmo e tem que cuidar do idoso. Ele não tem um vínculo afetivo, né? Vive socialmente isolado e aí vai manter esse idoso assim, vai tentar colocar esse idoso da mesma forma como ele vive. Sofreu ou sofre agressões por parte dos idosos, tem depressão ou transtorno mental. Então, mais uma vez, a gente volta na questão da intergeracional, né? Da geração ali. Ou ele sofreu abuso, sofreu agressão aí por parte desse familiar idoso e agora, como o quadro reverteu, ele vai tentar descontar o que ele passou ali por aquela pessoa e aí ele fica agressivo com esse idoso porque agora é o idoso que está dependente dele, ou é uma pessoa que tem um quadro aí depressivo ou algum transtorno mental com que faz com que ela seja mais agressiva, com que ela não tenha tanta paciência com esse idoso, que ela reaja de forma mais violenta, principalmente quando o idoso necessita dele o tempo todo, quando é um idoso totalmente dependente de cuidados, totalmente dependente para tudo, né? Então, a parte de maus tratos acabou. E a gente vai entrar na psicologia do envelhecimento. É uma categoria profissional aí extremamente importante, que vai auxiliar a gente bastante nessa questão dos idosos, principalmente aqueles que começam a apresentar aí algum quadro depressivo, né? Algum quadro de tristeza profunda, de angústia. A gente vai acionar a ajuda aí da psicologia para tentar melhorar aí essa autoestima, elevar aí e trazer a esperança de volta. E aí na questão dos abusos, dos traumas que esse idoso está sofrendo,
psicologia também vai conseguir nos ajudar, né? Então, o papel da psicologia na terceira idade é de grande importância para os idosos, pois estes trazem consigo um maior risco da vulnerabilidade das disfunções, oferecendo contribuições à compreensão dos processos, à avaliação comportamental e à reabilitação. No campo do tratamento e da reabilitação é comum hoje pensar em ações multiprofissionais, né? Então a gente vai ter a ajuda da psicologia juntamente aí já conosco, né, com a enfermagem, com a junta médica. A gente pode acionar aí a nutrição, a gente viu que é extremamente importante até para prevenir certas patologias, né? Como a osteoporose, por exemplo, e a gente precisa ter uma alimentação mais adequada desse idoso. E aí a gente vai juntando todas as categorias necessárias para a gente prestar uma assistência ampla, uma assistência íntegra em todas as áreas que esse idoso necessita, né? O fisioterapeuta, por exemplo, também é muito importante, ele contribui aí principalmente na reabilitação desses idosos, que tem alguma doença que o deixou incapacitante, né? O AVC aí principalmente. Então a gente vai ter o apoio da fisioterapia para estimular, para fazer determinados exercícios aí, para que esse idoso ele tente, né, voltar ativa, voltar a ser independente, nem que seja o mínimo, né, mas pelo menos fazer essa estimulação aí, e o que a gente conseguir de reabilitação já vale para tentar deixar ele menos dependente possível de um cuidador, né? Então a equipe multiprofissional é extremamente importante aí na questão da saúde do idoso. E cada um vai fazer o seu papel e a equipe como um todo vai trazer uma melhor assistência, uma assistência de qualidade, e a gente vai conseguir alcançar as nossas metas de acordo com o prognóstico desse idoso, né? A gente não pode esperar também uma reabilitação 100% para o idoso que teve um AVC, mas o mínimo que a gente conseguir já vai ajudar o idoso e já vai ajudar aquela pessoa que está responsável ali para prestar assistência, como que foi instituída como o cuidador responsável. Então, alternativas de ajuda aos familiares de idosos acometidos aí de doenças que causam incapacidade física e cognitiva, organizando grupos de apoio emocional, de informação e autoajuda. Então, essa equipe multiprofissional, ela não vai ajudar somente o idoso, ela vai abraçar ali o familiar, o responsável por esse idoso, e aí vai começar a fazer esses grupos de apoio, grupos emocionais, grupos de informação, para entender o caso daquele idoso, para entender como que funciona o processo de envelhecimento, e a autoajuda é para o próprio idoso. Então, a gente vai prestar assistência tanto para o idoso quanto para aquele familiar que está ali, aquele familiar que quer, né, ser informado, que tem abertura para entender o que está acontecendo com o familiar dele, e aí a gente vai ajudar, porque no momento que não tiver um profissional da saúde ali junto dele para prestar assistência, ele estando informado, ele tendo o conhecimento, ele vai conseguir ajudar esse familiar idoso aí com as instruções que ele recebeu, com o apoio que ele teve da equipe multiprofissional. Então, a gerontopsicologia é um ramo da psicologia, também conhecida como psicologia do envelhecimento, que procura compreender e explicar o comportamento, as atitudes, a personalidade, as emoções e inúmeros traços do sujeito idoso nos aspectos individuais e interpessoais. Outros profissionais também realizam a prática de proporcionar apoios psicológicos através de técnicas diversas, né? Então, a gente vai ter as psicoterapias, né, os terapeutas ocupacionais,
que vai estar fazendo esses tipos de terapias com os nossos pacientes, e vai auxiliar aí, juntamente com a psicologia, no apoio emocional, né, no equilíbrio aí das emoções, proporcionando um bem-estar mental aí para o nosso paciente, tá? As práticas da psicologia e outros profissionais fazem um conjunto em prol, então, do bem-estar e a inserção social do idoso, né? Então, qual que é a base aí dessas terapias? Proporcionar mesmo o bem-estar do corpo, o bem-estar mental desse idoso e realocar ele, reinserir ele no meio social, se ele, né, deixou de interagir, deixou de ter os seus vínculos sociais por causa de alguma patologia ou porque ele teve uma sequela decorrente de alguma doença, essas psicoterapias, né, esses trabalhos que vão ser realizados é justamente para ele voltar a se inserir, voltar a ter os seus vínculos aí, as suas relações interativas aí, tanto com seus familiares quanto com amigos, né, para melhorar o vínculo afetivo mesmo. Então, o psicólogo aí na terceira idade, um profissional que colabora para que o idoso ele tenha uma vida plena e feliz, né? Ele deve procurar o profissional sempre que se sentir descontente, se estiver com sintomas de depressão, de isolamento, de se sentir inútil, ao estar irritado sem motivo aparente ou mesmo sem motivação para realizar as tarefas mais simples do dia a dia. Então, se é um idoso, né, que ele tem independência, que ele consegue me falar, relatar para mim esses tipos aí de emoções, eu vou direcionar ele para o psicólogo, né, para a gente fazer esse acompanhamento psicológico, para a gente entender o porquê desses sintomas, o porquê dessas emoções e trazer o melhor bem-estar para ele, né? Então, se ele não consegue me dizer isso, eu vou observar os sinais clínicos que ele apresenta para mim, né? Porque ele vai estar diferente. Se ele estiver se sentindo angustiado com determinada coisa ou depressivo com alguma coisa, ele vai estar diferente para mim, e aí eu vou tentar investigar o porquê, e aí eu posso acionar esse profissional. Eu aciono o psicólogo, né? Se tiver dentro de uma instituição, geralmente o hospital vai ter lá o setor da psicologia ou da assistência social, e aí eu vou passar esse caso. Se eu estou na casa do idoso, eu vou acionar a família e falar da necessidade, né? Mas eu posso intervir aí quando esse idoso ele não consegue expor o que de fato ele está sentindo. Galera, o link vai cair. Ô, Lucimar, é para clicar nesse mesmo link? Eu mandei o último aí no grupo. Ah, tá. Então vai ser no outro, então, né? Isso. Tá bom, obrigado.